Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo, estudando o livro de Êxodo e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 5. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 22 e 23. Mas antes de ler os versículos, só lembrando os irmãos e incentivando sempre os irmãos. Leiam o capítulo do dia antes de ouvir o áudio, que eu creio que fica mais fácil a compreensão do que nós falamos aqui, do que nós compartilhamos. Amados, nosso desejo é que como igreja nós tenhamos uma vida com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. E eu tenho percebido, não só eu tenho percebido, né? Nós vemos pastores, líderes que têm ministrado sobre isso, falado sobre isso, que o inimigo tem tentado tirar da igreja a palavra de Deus. O inimigo tem tentado trazer muitas distrações, muitas atividades, um frenesi enlouquecido de atividades e obras, e as pessoas não se relacionam mais com Deus. Tem faltado demais tempo com a palavra e tempo de oração. Eu sempre falo, amados, que não tem como nós termos uma vida de oração sem termos uma vida com a palavra. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos orar de acordo com a vontade de Deus. E como que nós conhecemos a vontade de Deus? Através da palavra escrita que Ele nos deixou. Então é de suma importância que eu e você dediquemos tempo com Deus, com a palavra e com a oração. Precisamos ter tempo de comunhão com o Senhor. Mas o inimigo tem tentado roubar isso de nós a qualquer custo, trazido muitas coisas para que nós estejamos o tempo inteiro atarefados, assoberbados de tantos assuntos e tantas obras e tantas tarefas, e estamos negligenciando o tempo com Deus. Então o Ministério Vida tem um dos propósitos do Ministério Vida é exatamente encorajar os irmãos a terem vida com Deus, vida com a palavra e vida de oração. Por quê? Porque se nós estudamos, meditamos, nos enchemos com a palavra de Deus e oramos, então nós estamos vivendo plenamente a vida de fé, porque não existe crer em Deus, confiar em Deus sem se relacionar com Ele. E a vida do justo só pode ser vivida pela fé, a Bíblia nos garante isso. O Evangelho é o poder de Deus e esse poder, ele é manifestado através da fé, porque o justo viverá pela fé. Então que eu e você, amados, nós tenhamos isso como prioridade da nossa vida, dedicarmos tempo com a palavra de Deus e tempo em oração. Que eu e você, a cada dia que passa, o mundo está um caos, ao nosso redor está um caos. Todos nós passamos por todo tipo de problemas, de provações, de dificuldades. E se nós negligenciarmos a nossa comunhão com Deus, nós vamos ser sucumbidos pela loucura desse mundo, amados. O diabo está aí fazendo de tudo para tentar atrasar a igreja, deixar a igreja entorpecida com muitas coisas. E nós precisamos entender e discernir espiritualmente o tempo em que nós estamos vivendo. Então é tempo de nos agarrarmos à palavra de Deus, é tempo de deixarmos todo tipo de distração e dedicarmos mesmo tempo com a palavra. É tempo de guerrear espiritualmente, é tempo de orar, é tempo de clamar, é tempo de nos dedicar a uma vida com Deus, para que a nossa fé seja aperfeiçoada, porque Jesus já disse: será que quando ele voltar ele encontraria fé sobre a terra? E nós vemos que o inimigo tem tentado tirar, extrair isso da igreja. A igreja muitas vezes tem vivido pelo que vê naturalmente e não pela fé. E nós vamos ver aqui nesse capítulo de hoje exatamente o quanto é importante nós fixarmos os nossos olhos naquilo que Deus diz, viver pela fé
e não naquilo que os nossos olhos naturais enxergam. Então, eu quero ler aqui com os irmãos os versículos 22 e 23 de Êxodo capítulo 5. Está escrito assim: Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de modo algum, libertaste o teu povo. Se nós lermos todo o capítulo, eu creio que os irmãos já leram o capítulo do dia, o capítulo 5, vão ver que Faraó aumenta a opressão sobre o povo israelita. Eles tinham que produzir tijolos, uma quantidade específica por dia, mas eles recebiam palha para produzir os tijolos. Aí Faraó diz: esses hebreus, eles são preguiçosos, é por isso que eles estão dizendo que eles querem ir adorar o Deus deles. Então, de agora em diante, nós não forneceremos mais palha para eles produzirem os tijolos. Eles que procurem palha, mas eu não vou diminuir o número de tijolos que eles têm que produzir por dia. Eu quero que continue do mesmo jeito, a mesma quantidade, e não entreguem palha para eles. Eles que vão ter que buscar, eles que vão ter que conseguir. Então, eles estavam sendo ainda mais oprimidos por Faraó. E aí, quando os israelitas chegam ali, aqueles que eram os capatazes israelitas, que representavam ali o povo de Israel, chegam para falar com Moisés e com Arão, eles dizem assim: olha, que o Senhor os examine e os julgue, porque vocês atraíram o ódio do Faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e eles lhe colocaram a mão pesada agora sobre nós, que eles não nos matem, isso por causa de vocês. Ou seja, já começam a culpar Moisés e Arão por causa do sofrimento que eles estavam passando, a opressão que estava ficando cada vez mais forte sobre o povo de Israel. E aí Moisés, o que ele faz? Ele volta-se para o Senhor. Por quê? Porque foi Deus que enviou ele, foi Deus que deu esse chamado a ele. E daí ele diz assim: Senhor, por que o Senhor está maltratando tanto esse povo? Afinal, por que o Senhor me enviou? O Senhor não tinha dito que iria libertar o povo? Desde que eu me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo. E o Senhor não libertou esse povo. Veja que Moisés foi questionar a Deus. É como se Moisés estivesse questionando a Deus. Mas olha que incrível, amados. Quando nós lemos, nós vimos ontem o capítulo 4, se os irmãos leram o capítulo 4 todinho, no versículo 21, o Senhor fala com Moisés. E o Senhor diz para Moisés assim, ali no versículo 21 do capítulo 4, quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Deus já havia falado para Moisés que iria endurecer o coração de Faraó para que Faraó não deixasse o povo ir. Ou seja, se Moisés estivesse atento às palavras de Deus, ele não teria questionado a Deus. Ele saberia que estava dentro do plano do Senhor, do plano de libertação de Deus, endurecer o coração de Faraó. Por quê? Porque Deus já havia falado isso para ele. Mas por causa do que ele viu, o povo sendo oprimido ainda mais, os líderes do povo reclamando com ele, com Arão: olha, vocês trouxeram tudo isso sobre nós, agora o faraó está ainda mais enraivecido conosco e a culpa é de vocês. Ou seja, ele foi pelo que ele estava vendo com os seus olhos naturais, ele agiu, ele tomou uma atitude, ele falou com Deus, não de acordo com o que Deus havia falado para ele, mas de acordo com o que ele estava vendo com os seus olhos naturais. Deus já havia dito que endureceria o coração de Faraó e Faraó não deixaria o povo sair. Amados, esse é um aprendizado para nós. Esse é um aprendizado para nós. Quantas vezes Deus fala conosco através da sua palavra e nós damos mais valor ao que nós vemos com os nossos olhos naturais do que as palavras de Deus. Ao invés de darmos crédito para a palavra de Deus, nós começamos a dar crédito para o que os nossos olhos naturais estão enxergando. A Bíblia diz que a fé, lá em Hebreus 11:1,
A fé é a certeza de coisas que esperamos e a convicção de coisas que nós não vemos. Viver pela fé é viver esperando algo e é viver não com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais. Ah, amados, que eu e você entendamos isso daqui. Que eu e você tomemos como princípio para a nossa vida viver de fato pela fé. E hoje eu quero falar sobre uma característica que talvez nós temos negligenciado demais e por isso temos vivido tantas coisas ruins na nossa vida, porque temos negligenciado a palavra do nosso Deus, aquilo que ele já falou. E o que é isso? É sobre a nossa nova vida em Cristo Jesus. Amados, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17 em diante, diz que todo aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. E lá em Romanos capítulo 6, versículo 11 diz: considerem-se, pois, mortos para o pecado e vivos para Deus. Amados, talvez nós temos negligenciado essa verdade declarada por Deus sobre nós. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criação. Não será um dia, não talvez só lá no céu, não. Se você crê em Cristo Jesus, você nasceu de novo. Você é uma nova criação. E agora, sendo essa nova criação, você está unido à vida de Cristo. As coisas antigas passaram. Agora você precisa se considerar morto para o pecado e vivo para Deus. É assim que nós colocamos em prática a vida que Cristo Jesus conquistou para nós, que é uma vida abundante e poderosa. Mas muitas vezes nós temos visto na nossa caminhada, eu quero que você avalie a sua caminhada. Enquanto eu estava meditando nessa palavra, Deus trouxe isso ao meu coração e eu comecei a meditar sobre o meu posicionamento, sobre a minha vida. Como eu tenho me posicionado? Será que eu tenho alimentado a consciência de que Deus já falou e se Ele falou, está falado, que em Cristo eu sou uma nova criação? Por ser uma nova criação, eu posso me considerar morta para o pecado e viva para Deus. E por causa disso, eu posso vencer pela fé, eu posso vencer toda a obra do pecado, toda a obra da carne. Ou será que eu fico pensando, será mesmo que eu sou uma nova criação? Será mesmo que eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus? Será que eu tenho me amoldado às circunstâncias, às situações, às vezes aos pecados que eu ainda cometo? E começo a pensar, não, se eu de fato sou uma nova criação, eu não poderia ter mirado. Se eu sou de fato uma nova criação, eu não poderia ter mentido. Se eu sou de fato... E começo a me moldar às coisas que eu estou vendo. Amados, quantas vezes nós, por não darmos crédito àquilo que Deus falou, nós começamos a questionar a Deus, assim como Moisés estava questionando a Deus. Senhor, por que o Senhor me enviou? Por que o Senhor está fazendo isso? Olha só, o povo está sendo mais oprimido, o Senhor de modo algum libertou eles. Mas Deus já havia falado para Moisés que iria endurecer o coração de Faraó, que Faraó não permitiria que o povo saísse. Deus precisaria realizar uma obra sobrenatural. Deus já havia falado isso para Moisés. Mas por causa da circunstância contrária, por causa do que os olhos naturais dele estavam enxergando, por causa daquilo que as pessoas estavam ali falando para ele, por causa de vocês, nós estamos agora sendo oprimidos, vocês são a causa da nossa opressão, do nosso problema ter ainda se multiplicado. Ele começou a dar valor, a dar crédito para o que naturalmente estava acontecendo, ao invés de dar valor para a palavra de Deus.
Quantas vezes eu e você fazemos isso em relação à vida do novo nascimento? Nós não temos dado crédito a essa palavra poderosa, não só a palavra, mas ao poder de Deus, a obra que Cristo Jesus realizou. O que Jesus Cristo veio fazer foi exatamente condenar o pecado na sua carne, para que o pecado recebesse o seu salário, que é a morte. E por causa da ressurreição de Cristo Jesus, hoje todo aquele que crê pode viver a vida da ressurreição, que é uma nova vida, uma vida cheia do Espírito, uma vida, como diz lá em 1 Coríntios 6,17, todo aquele que se une ao Senhor torna-se um Espírito com Ele. Amados, nós somos uma nova criação. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Essa é a verdade. Mas quando nós pecamos, nós começamos a achar que o pecado ainda tem domínio. Quando nós falhamos, nós começamos a achar que o pecado ainda tem domínio. Mas a palavra nos garante que não tem. Que o que nós precisamos é, pela fé, nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. Você quer vencer vícios? Assuma a verdade de Deus para você, que você é uma nova criação. Você quer vencer os pecados que ainda te atormentam? Assuma a vida da nova criação. Você já é justificado por Cristo. Você já é justo, aceitável a Deus. Você só precisa crer e alimentar essa fé, essa confiança todos os dias da sua vida. Quando você ver as circunstâncias contrárias, quando você ver as situações difíceis, quando você ver o pecado à sua frente, não comece a questionar a Deus, mas creia que aquilo que Deus falou que Ele fez, Ele fez. Ele entregou Jesus em seu lugar. O pecado que estava sobre Jesus era o seu e agora você está perdoado e livre do governo do pecado e da morte. Agora você pode viver a vida do novo nascimento, que é uma vida unida a Deus, e porque é uma vida unida a Deus, você tem paz com Deus, pode ter comunhão com Deus, pode orar em liberdade, pode ler a palavra em liberdade, pode receber tudo que Deus tem para você em liberdade, porque Deus fez isso por intermédio de Cristo Jesus. A palavra dele nos garante isso. Nós vimos nos últimos 5 anos, amados, nós estudamos, para quem acompanha o Ministério Vida desde o início, desde 2019, tem visto isso, nós acompanhamos em 2020, 21, 22, 23 e 24. Nós acompanhamos as escrituras do Novo Testamento sobre a obra que Cristo Jesus realizou em nosso favor. Durante 5 anos, nós vimos a obra de justiça que Cristo Jesus conquistou para mim e para você. E eu e você precisamos crer nessa palavra. Esse capítulo de hoje, de Êxodo 5, é um aprendizado para nós. Que eu e você não sejamos como Moisés foi começar a questionar Deus, porque ele estava fixo no que os olhos naturais estavam enxergando. Que eu e você possamos fixar os nossos olhos naquilo que Deus fala conosco, seja por meio da sua palavra, ou seja aquelas palavras que Deus nos dá em nosso espírito, porque a Bíblia diz lá em Romanos 8 que o Espírito testifica, testemunha o nosso espírito. Deus fala conosco e nós precisamos nos apegar a essas verdades. O inimigo quer nos confundir, então ele coloca situações em nossa vida para que nós fixemos os olhos na situação e não na palavra de Deus, mas nós precisamos aprender a viver pela fé. A vida pela fé é uma confiança completa, extrema e radical na palavra de Deus. Se Deus falou, é assim, ponto final. A Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. É Cristo em nós que é a esperança da glória. Cristo em nós. Amados, muitas vezes nós temos buscado a cura, a restauração, a libertação em muitos métodos, de muitas maneiras, mas é Cristo em nós. É só o poder de Cristo que é a esperança da glória. Nós precisamos crer nas palavras do nosso Deus, fixar os nossos olhos e o nosso coração em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. A nossa vida como justos, como justificados por Cristo, é pela fé. E fé na suficiência de Cristo Jesus e da sua palavra. Que eu e você entendamos isso e vivamos isso em nome de Jesus. Eu e você, por crermos em Cristo Jesus,
já somos uma nova criação. Se por um acaso você ainda não depositou a sua fé em Cristo Jesus, eu encorajo você hoje a depositar a sua fé na suficiência de Cristo Jesus, a reconhecer que sem Cristo você está morto por causa da corrupção do pecado e que você depende de Cristo Jesus para ser vivificado, para ter uma nova vida, uma vida que é eterna, que você possa depositar a sua fé em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é a nossa salvação, é a nossa libertação, é a nossa redenção, é a nossa cura. Só em Cristo nós temos vida e vida eterna. Amados, que eu e você, nós possamos parar de tomar as nossas decisões, parar de fazer as nossas orações apenas por aquilo que as circunstâncias naturais nos mostram. Que nós possamos alinhar o nosso comportamento, as nossas decisões e as nossas orações à palavra de Deus. A palavra de Deus, em nome de Jesus. Amados, que eu e você, nós possamos de fato viver tudo aquilo que Deus tem para nós. E nós só vamos viver isso quando nós depositarmos a nossa fé na suficiência de quem Deus é e da sua palavra. Eu quero encorajar você hoje a não questionar a Deus por causa das circunstâncias contrárias que você vive. Pelo contrário, que você dedique tempo em conhecer cada vez mais ao Senhor e a sua palavra e orar segundo a vontade de Deus, segundo a verdade de Deus. A Bíblia fala que quando, isso está lá no Evangelho de João, que quando nós oramos de acordo com a palavra de Deus, nós somos ouvidos. Depois você pode ler lá em João, capítulo 15, o início ali do capítulo 15, você vai encontrar esses versículos falando que nós somos os ramos que estamos unidos a Cristo Jesus, que sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma e que quando nós permanecemos nele, as palavras dele permanecem em nós, então nós vamos orar e vamos pedir e vamos clamar e seremos ouvidos, seremos atendidos. Por quê? Porque não vamos orar com dúvida, não vamos orar questionando, não vamos orar contrários à palavra de Deus. Pelo contrário, vamos orar de acordo com o que Deus já falou. E as palavras de Deus, elas sempre se cumprem. A palavra de Deus sempre se cumpre, amados. A palavra de Deus é viva, é fiel, ela não volta vazia, ela sempre se cumpre. Moisés aqui, nesse momento, ele não atentou para o que Deus já havia falado com ele, mas ele se deixou dominar pela circunstância contrária e pelo que ele estava vendo e ouvindo. Mas que eu e você, nós possamos nos deixar dominar pela palavra de Deus e não pelas circunstâncias contrárias. Que eu e você entendamos de uma vez por todas que nós somos uma nova criação e como nova criação a nossa vida é pela fé e fé na suficiência de Cristo Jesus. Nós já rompemos com o pecado, com o governo do pecado sobre as nossas vidas e nós podemos viver plenamente uma vida de liberdade, de santidade. Isso, amados, nos ajuda dia após dia no processo de santificação. Isso nos ajuda, a consciência da nossa vida nos ajuda a vencer o pecado, nos ajuda a vencer os vícios, nos ajuda a vencer a ira, nos ajuda a vencer o temperamento difícil, nos ajuda a vencer todos os dilemas da nossa vida, quando nós temos a consciência de que nós nascemos de novo, que nós estamos em Cristo Jesus, que Cristo é suficiente para nós e que Cristo em nós é a esperança da glória. Que eu e você possamos alimentar essas verdades em nome de Jesus, como está escrito, como eu mencionei lá em Romanos capítulo 6, nos considerando mortos para o pecado e vivos para Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada porque o Senhor é fiel, a tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos corrigido, o Senhor tem nos alimentado. Muito obrigada, Senhor. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, eu oro que nós aprendamos a viver pela fé, fé na sua palavra. Se o Senhor falou, então está falado. Não tem como nós contendermos ou duvidarmos das suas palavras.
Nos ajuda nisso, Espírito Santo. Nós queremos viver plenamente a nossa confiança no Senhor e na sua palavra. Nos ajuda a dedicarmos tempo de comunhão com a sua palavra, tempo em oração. Nós queremos crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Queremos de fato viver tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós. Uma vida abundante, uma vida de paz que excede o entendimento, uma vida que não se move pelas coisas naturais, mas que se move com o olhar do Espírito, o olhar espiritual, o discernimento espiritual. É assim que nós queremos viver. Nos ajuda a viver assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.